E foi também ali o caso de Pedro, né? Pedro, vou ajustar a lente aqui, isso. Pedro, ele era uma pessoa que no pior momento da vida dele foi-lhe confiado, Jesus lhe confia um ministério, porque Jesus confia esse ministério porque Jesus consegue trazer Pedro para o ambiente onde Jesus estava. Quando nós acessamos ou estamos vivendo num ambiente onde o Senhor está, Ele pode confiar a cada um de nós novamente, entregar para a nossa vida o ministério, o chamado, todas as coisas ali são passadas de volta para Pedro e Deus entrega, então Jesus entrega para ele algo mais confiante para a vida dele. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E Pedro havia estado assentado com pessoas erradas, quando no momento que Pedro nega, ele vai para um ambiente que não era o ambiente onde ele estava vivendo, onde ele estava acostumado há 3 anos e meio aproximadamente andando com Jesus, acessando, vivendo um ambiente totalmente de Cristo, e em Cristo e por Cristo, e vendo, ouvindo, atuando, sendo ensinado, sendo afetado pela glória, pela presença dele. É interessante que ali naquele ponto, aquele momento, ele entra num ambiente diferente, tenta viver ali, se comunicar-se àquelas pessoas, e ele é denunciado na maneira dele falar, ele é descoberto na maneira em que ele age, na maneira em que ele fala, na maneira em que ele se comporta. Ele é denunciado como aquele que tem Cristo, como aquele que é de Cristo. Ele é denunciado ali na sua fala, ele é denunciado ali no seu comportamento. E as pessoas logo falam para ele: tu estavas com ele, você é discípulo, a sua fala te denuncia. Um versículo muito claro sobre isso. E interessante, querido, é nós meditarmos o que levou Pedro à mudança de ambiente, a mudança de acessar ou de sair do plano de Deus, ou de o negar. Estava debaixo de forte ataque de Satanás, estava debaixo de uma forte pressão, porque Jesus havia falado com ele que Satanás o havia pedido para cirandar a vida dele, a vida de Pedro. E queridos, nós vamos caminhar e entender isso, porque Pedro estava intimidado, estava inseguro, ferido, pensando somente em si, carente, e estava no autoapacentamento. Quando nós tomamos as nossas próprias decisões, quando nós estamos nos autoapacentando, nos desligamos de um comprometimento, de um ambiente de Deus, de um apacentamento do Espírito Santo que nos leva a passar pelo vale, a caminhar as águas tranquilas, como diz o Salmo 23, porque o rebanho ele não consegue beber uma água agitada, uma água muito forte, uma corrente forte, ao medo de se afogar ali, de se perder. Mas quando há uma paz, há uma tranquilidade, o rebanho consegue beber a água toda. Vamos entender um pouquinho sobre o primeiro tópico e que vai gerar todos os outros tópicos na minha concepção, ou na concepção que eu quero trazer, que nós queremos trazer para você. E a concepção é intimidação. 1 Reis capítulo 19, ele fala sobre essa intimidação. E é interessante que a intimidação ela pode ser tão forte em que a pessoa exerce sobre a outra uma certa influência, um certo controle sobre as pessoas, de tal maneira que ele consegue até ficar quieto, e ele faz com que outras pessoas trabalhem para ele, devido a essa intimidação. Me lembro outro dia, uma pessoa intimidando a outra, e ele não trabalhou, não fez nada, enquanto o outro ficou trabalhando a vida toda, porque não tinha a palavra para se defender no mesmo nível, mas ficou ali sendo escravo, porque tinha um espírito de intimidação, de controle sobre aquela pessoa.
1 Reis 19 diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. Jezabel vai até o rei Acabe e relata para ela. E ela podia ter recuado, ter se intimidado, ter entendido que o poder de Deus estava nisso, mas ela não fica assim, não. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, olha só, hein? E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Elias foi levantado para restaurar Israel, que havia o reino do norte e havia também o reino do sul. Ele é um profeta que Deus levanta com uma missão dificílima, porque Acabe havia se casado com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios. E a Bíblia, ela fala para mim e para você que Provérbios capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. A insensata com as próprias mãos ela derruba a casa. Acabe tem uma aliança com uma mulher que não está edificando. Pelo contrário, trouxe ao deus Baal, deus minúsculo, para que servissem, para que introduzisse idolatria, promiscuidade, imoralidade dentro dos filhos de Israel. E Elias, ele é levantado para ser profeta num tempo difícil. Mas o interessante é que o mesmo Deus que o levanta é o Deus que está ali para o proteger, para o guardar, para o sustentar, para o fazer triunfar, porque assim veio Deus agindo na vida dele o tempo todo. Porque em Deus não há mudança, em Deus não há sombra, não há variação, mas nós como seres humanos, como os falhos, podemos deixar que uma semente maligna penetre no nosso coração e haja dentro de nós uma mudança. Está comigo aí? Intimidação. Ela profetiza o caos do amanhã. Uma palavra até interessante para a gente meditar um dia é: vivendo debaixo de uma profecia do amanhã errada, ou de um caos profetizado por um falso profeta, de uma espada e de uma morte e de uma intimidação, profetizando que o dia de amanhã será pior do que o hoje. Mas a palavra de Deus, ela diz para que nós não venhamos a nos preocupar com o dia de amanhã. A palavra de Deus para nós, ela fala: basta cada dia o seu mal. Ela diz que hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não se entristeça, não se deixa levar, não se deixa intimidar, escute a voz do Espírito Santo de Deus. Então vamos entender e vamos trabalhar um pouquinho com este paralelo entre Elias, andando numa linha Elias, e andando também na mesma linha paralela, né? Pedro. Em tempos diferentes, mas vivendo problemas aparentemente similares, ou aparentemente não, problemas similares, de outro sentido, de outra colocação, mas a gente pode caminhar e você vai entender isso que eu estou falando agora. Esse paralelo de intimidade. Como Elias foi intimidado por esse mensageiro, anunciando que amanhã ele iria morrer, Pedro também ficou intimidado no momento que Jesus é preso. Se eu pudesse trazer para os nossos dias, era como se tivesse notícias no Jornal Nacional, extra, 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 agora estamos anunciando Jesus Cristo, o Filho de Deus, intitulado assim, é preso. E as outras notícias, dias anteriores ou semanas anteriores, haviam sido outras notícias, como assim, extra, extra, Jesus levanta e ressuscita a filha de Jairo, o grande da sinagoga. Extra, extra, Jesus multiplica os pães, Jesus agora está curando, Jesus agora está operando. Mas agora a notícia que chega, uma notícia que vem, e Pedro está ali não só ouvindo, mas viu com seus olhos
o próprio Cristo sendo preso. Então há aquela coisa que não é mais vantagem, e há o que? É intimidação. Fazer com que Pedro desista, fazer com que Elias desistisse. A intimidação, ela vem para paralisar ou para retroceder. Tem pessoas hoje que estão paradas e tem pessoas que estão retrocedendo, voltando, não só desistindo, mas indo para um caminho reverso ao caminho e direção que Deus quer que você vá. Então uma semente errada cai no coração de Elias, uma semente errada cai também no coração de Pedro. Espírito de intimidação. Então o que causa essa intimidação em Pedro e o que causou essa intimidação também em Elias? O que faz o que causa? Uma das primeiras características que eu observo, que nós observamos, é que faz você pensar em si próprio, faz você agora se preocupar com você. Você passa a pensar em si, quer escapar, desiste das pessoas. Elias abandona o seu discípulo ali em Berseba. Ele não mais trabalha no GCD, na célula, no trabalho do discipulado. Ele presta atenção e vê que não adianta mais ensinar. Ele tinha um discípulo. Não adianta mais passar adiante. Ele desiste das pessoas. E Pedro também se separa dos seus amigos, dos seus companheiros, dos que talvez pudessem já estar mirando e olhando Pedro como alguém que no futuro seria um líder daquele momento. Então, faz você pensar em si próprio. É quando você fala assim, agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida, vou fazer meu cabelo, vou emagrecer, vou correr. Isso não tem nada de errado. Pelo contrário, são coisas essenciais para a nossa vida. Mas é um pensamento em si quando você desiste e muda e está entrando num novo ambiente que não é um ambiente que o Espírito Santo colocou para você. A segunda coisa que causou tanto em Elias quanto também em Pedro, e isso um líder inseguro, uma insegurança. Quando nós entramos para uma insegurança, nós também queremos ter o controle da situação, ter o controle das pessoas, e agimos isso porque somos afetados na nossa insegurança. Já não sei se Deus está comigo. Esquece rápido do milagre de ontem. Pedro deu branco, esqueceu quem era o próprio Senhor. Elias deu branco, viu no dia anterior ou aquele mesmo dia milagres. Deus agiu no fogo, Deus agiu na água, ou mandando água, age no céu, o céu se movendo para a terra. Mas a intimidação é tão forte que Jezabel não quer saber de milagre, não quer saber se você está bem, não quer saber se ontem você operou milagres em Deus e agora você está debaixo de forte ataque do adversário na tua vida. Insegurança. Eu não sou melhor que meus pais. Entra o perigo da insegurança porque nós começamos a nos comparar. Fulano deu certo, eu não estou dando certo. Aramandoqueira calarabaquiando maracate calabarada. Arrabate que se quede condolo corobande faste quede andere calabas. O rebande coyalarabastere calarabasturiande har. Lembra que ele não está mais naquele ambiente da paz, da tranquilidade, do cajado, do consolo, do Salmo 23. Mas ele está agora num novo ambiente inseguro. Elias e ao mesmo tempo Pedro também. Não sou melhor do que meus pais. Começa a pensar em si, começa a entrar numa insegurança, fazendo comparações. O outro conseguiu, o outro está indo mais longe, o outro venceu, o outro está vivendo uma paz, uma tranquilidade. Eu sou o pior mesmo, eu não sirvo para nada, não sirvo para nada. Eu sou o pior dos piores, eu sou o pior do verme, do pior, que é para ser jogado fora, que é para ser descartado. Então ele cai dentro disso aí. Se separou das pessoas certas
e se misturou com pessoas erradas. Ele agora está sendo levado pela notícia. Ele é levado pelas notícias mais, pelos caos da mídia, pela a propaganda da mídia, pelo que a mídia tem colocado ali para ele. E ele então é ferido. A intimidação causou insegurança, a intimidação causou fazer pensar em si, e agora ele é afetado e o coração é ofendido.